Queria que o Soler trouxesse aí se existe alguma informação em relação à presença do Pedro Neto. Em relação à questão do Pedro Neto. E o Abel falou na coletiva de imprensa sobre o Diogo Jota, né? Como é que tá essa situação, especialmente aí em relação ao Abel, né? Porque ele falou na coletiva de imprensa. Mas se você tem algo do Pedro Neto também. O Abel ficou muito emocionado, né? Falando sobre o Diogo Jota e também o irmão dele, né, o André Silva. Que notícia horrorosa, né, da madrugada de hoje, a morte do Diogo Jota e do irmão dele, o Diogo ainda naquela situação, né, que ele não podia viajar de avião porque ele poderia correr o risco de uma embolia pulmonar, então ele estava indo de carro até o porto da cidade para ir de navio até Portsmouth e acabou infelizmente morrendo numa tragédia de carro, né? Então o Abel ficou emocionado falando sobre o Diogo Jota e hoje o Pedro Neto foi dispensado das atividades do Chelsea. Ainda existe muita dúvida sobre a participação dele ou não na partida contra o Palmeiras. O Pedro Neto já não estava bem fisicamente e o Diogo Jota era um dos grandes amigos do próprio Pedro Neto, né? O Abel falou muito também sobre o Pedro Neto porque foi o Abel quem o lançou para o futebol profissional. E aí, né, se tivesse a estrelinha do professor ali, eu ia ganhar a estrelinha dourada na testa, por sinal minha testa cabe uma constelação inteira, né? Mas o Abel, quando ele falou sobre o Pedro Neto, a negociação dele, a saída do Braga, ele esqueceu para qual time ele foi, e eu lembro porque foi para um rival meu, né? Foi para Lazio. Então, o Abel falou muito sobre esse jogador que ainda é dúvida, né? O Pedro Neto, talvez hoje à noite a gente vai conseguir ter essa confirmação, porque às 8h30 da noite, no horário de Brasília, o Enzo Maresca vai conceder a entrevista coletiva dele, mas o Pedro Neto é uma dúvida por essa questão física, mas principalmente pelo emocional, porque um dos grandes amigos dele faleceu, né? Ele foi no casamento do Diogo Jota, ele foi campeão com o Diogo Jota na Nations League, então a situação do Pedro Neto tem muito desse baque emocional. E outros dois jogadores do Chelsea estão fora da partida. O Moisés Caicedo, motorzinho do time, por suspensão, e o Lavia, que seria o substituto dele, também não treinou, e a imprensa inglesa trata o Lavia já como um jogador descartado. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, a gente tá com dificuldades. Você acabou de perguntar. Não perguntei ainda. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Cara. Love you, I love you. I love you. Agora é inglês, pô. Soleva... Soler, o Abel rasgou o inglês hoje. A gente tem poucos minutos aqui, mas tá com dificuldade aqui de estipular e esboçar um Palmeiras provável. Um Palmeiras provável há um dia pro jogo e algumas horas, qual seria? O Abel confirmou já hoje Mikael, Bruno Fux e Vanderlan, né? Ele deixou claro que esses caras jogam, descartou o Veiga titular, então provável Palmeiras, o Everton, Giai, Bruno Fux, Mikael, Vanderlan, meio de campo a dúvida, Aníbal Moreno, Emiliano Martinez e Richard Rios, ou Emiliano Martinez, Richard Rios e Maurício, e aí mais à frente, Alain, Estevão e Vitor Roque. Não deve fugir muito disso o time do Palmeiras, não.